estrela que ilumina a minha vida. Olá, seja bem-vindo ao Relata Ayahuasca. Meu nome é Gleiber Félix e hoje a nossa convidada é a Aline Batista. Ela vai estar contando um pouco da história dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. E espero que vocês gostem. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relata Ayahuasca e eu entrarei em contato contigo. Gratidão. Olá! Olá! Seja bem-vinda, Aline, ao Relata Ayahuasca. Muito obrigada. Uma honra estar aqui, felizona, viu? Uma honra minha. Biel, parece que eu te conheço há muito tempo, assim, porque eu ouço tanto você e parece que fica próximo, sabe? É muito legal. Mas fica próximo mesmo. E eu vou estar contando um pouco do começo da história da Aline, porque houve uma queda de energia aqui na minha casa, então cortou essa primeira parte. Tudo começa quando o namorado dela, que hoje é marido, convida ela e eles vão junto a um ritual de ayahuasca. Não foi um ritual tão bom para ela. Ela falou que a música que tava não era uma música tão boa, que irritou ela muito e ela não teve uma experiência muito adequada, mas o namorado dela na época teve uma experiência muito interessante, porque ele nunca quis ter filho e ele teve uma revelação de como se todos os relacionamentos que ele teve, ele conversasse com cada filho dessas pessoas que ele teve relacionamento, e ele viu o filho com a Aline. Depois de 8 meses, ela relata que ela usava DIU e acabou engravidando. Uma história muito interessante e continua daqui em diante. Mas quem indicou essa casa pra vocês? E o Gustavo achou na internet e foi. E é uma galera que é da Pegadas, porque assim, ó, pra mim foi muito confuso, porque o tempo todo, muita gente fumando muita maconha antes de consagrar ayahuasca. E era aquela fumaceira de maconha, assim, eu acho o cheiro mal gostoso, mas era muita maconha. Ficava com o Gustavo num cantinho, a galera lá na vibe deles, fumando, filosofando, conversando, e depois entrando no ritual. Então, por isso que eu falo, hoje, olhando com o meu olhar de hoje para aquilo que a gente viveu há quase 7 anos atrás, foi um negócio bem diferente do que eu vejo hoje com o quadro. Nem as pessoas que frequentam outros lugares que eu atendo, que conversam, ninguém fala que a galera fica fumando maconha antes. É bem diferente mesmo. Bem zoado. Enfim, águas passadas, graças a Deus. Foi só uma história para contar. Agora sim, gravando de novo. Boa! As intercorrências do universo. Nossa, meu, deu um pipoco aqui que eu falei, caraca, né, meu? Ficou tudo escuro, apagou a luz, aí você viu que não apareci mais, né? Eu falei, eita! Subiu tudo aí. Eita, nós. E ó, que você não tá no mato, hein? Aqui assim, ó, ventou forte, caiu um galho no fio, acabou a energia. É assim mesmo. Era minha. Cortar, serrar o fio, juntar, serrar o galho. Mas aqui é a mesma coisa, porque tem um monte de árvore, cai uma chuva, as árvores caem, pronto. Tem vez que fecha a rua. Aqui já fechou a rua uma vez. Caramba, presos em casa também. Bom, então, aí, né, Gustavo foi lá, enfim, consagrou, viu todos os filhos das antigas relações dele, não queria ter filho de jeito nenhum, e nem eu, porque eu já tinha minha filha, vivendo minha vidinha, ele vivendo a vidinha dele. Aí, passou um tempo, pum, eu grávida. Aí ele, não dá pra gente ter, a gente não queria isso, a gente não programou e não sei o que lá. Eu falei, meu, esquece que esse papo comigo não rola. Desse jeito que veio, então, é porque era pra vir. Passamos 3 dias chorando, aí ele virou e falou assim, então o negócio é o seguinte, já que é pra gente ter, faz o seguinte, faz as contas aí de quanto é que você tá ganhando no mês, porque aí eu vou trabalhar uns dias a mais e a gente vai embora pro interior, que pelo menos eu quero ser um pai que pode ter presença na vida do filho. Já que é pra eu ser pai, eu quero poder chegar em casa e brincar com a criança. Eu falei, a minha conta tá fácil, porque eu tô no 0 a 0 faz tempo, então nem só ter conta aqui, ó. Naquela época, eu morava em uma casa, eu alugava os quartos da casa, fazia tipo hostel, sabe? A galera que trabalhava lá perto e morava longe, compartilhava o aluguel comigo. Eu tinha um espaço Herbalife, eu tinha começado a atender com terapia, eu
fazia marmita fit pra vender, tinha um sex shop online, só não vendia a mãe, que ela me ajudava a fazer as comidas, então ia fazer falta. Era uma vida onde eu tava ali, na luta mesmo, vivendo como todo brasileiro, pagando as contas ali no sofrimento. E aí a gente foi procurar lugares, a gente veio mudamos pra Ibiúna. Foi uma mudança total. Veio eu, a Rafa, ele e minhas cachorras, e meus passarinhos, e meus bichos, porque eu sou bicheira desde sempre, e não consagramos mais. Aí agora, como terapeuta, enfim, fiz uma formação para trabalhar com a medicina do cacau. Uma colega trabalhava muito com as medicinas da floresta, ela sempre falava, seu espaço é muito legal, vamos fazer alguma coisa aí na sua casa. Nunca dava. O dia que ela podia, eu não podia, e aí, enfim, nunca deu. Aí um dia eu falei para ela, olha, agora dá certo, eu tô com a agenda bem disponível, vamos fazer algum encontro aqui? Eu já ouvi a galera falar de medicina do cacau, mas achava uma coisa muito esquisita. Eu falava, gente, tudo agora é medicina. É rapé, sananga, é ayahuasca, agora cacau também é medicina? Eu pensando assim, sabe, meio esquisito, assim, esse pensamento. Aí falando com ela, então, dá pra vir agora, tal. Aí ela falou, pode ser, só que eu tô fazendo outra coisa agora. Eu falei, o quê? Aí ela falou, é medicina do cacau. Aí veio aquele pensamento, ai, lá vem, né? Aí ela falou, é uma medicina que atua no chakra cardíaco, sabe? Ele expande o chakra cardíaco, é uma energia muito amorosa, ajuda a gente a se enxergar com um alto amor, com uma autocompaixão, é muito gostoso a forma que ela age na gente. E ela começou a falar de um jeito que eu fiquei interessada. Falei, tá bom, então vamos ver quando que dá pra gente fazer. Passou uns 40 minutos naquele pensamento e eu comecei a procurar. Aonde eu consigo me formar nesse negócio que eu nem sei o que é. Aí procurei um monte de gente, encontrei algumas pessoas, aí eu fiz um encontro com uma moça do Parque do Chaves, ela tem um centro de Umbanda Universalista. Fui pra lá, passei 2 dias com ela, né? Um dia a gente fez online com teoria, aí no outro dia ela fez uma prática, uma iniciação, e a gente continuou conversando. E aí eu comecei a atender as minhas clientes com um ritual de cacau individual, e todo mundo falando como elas estavam se sentindo bem, como elas estavam mais corajosas, como elas estavam mais felizes, como elas estavam se amando mais. Eu falei, preciso fazer com um grupo. E aí todo mundo que vinha no grupo falava assim, e a ayahuasca, quando é que você vai fazer? Eu falei, não sei. Eu lembrava daquela minha experiência do negócio torcendo meu cérebro. Eu falava, eu não sei quando que eu vou fazer, eu tô pensando, eu acho que não bateu ainda. E aí no próximo ritual vem lá 3, 4 pessoas. Quando é que você vai fazer? Porque eu faço em tal lugar. E se tivesse aqui perto ia ser melhor e não sei o quê. Aí eu, não sei, vamos ver. Aí vem o Gustavo e fala assim, porque ele trabalha viajando pra caramba, né? Ele faz um exame que chama eletroneuromiografia. Hoje ele tá em Fortaleza. Trabalha em Rondônia, trabalha em Recife, trabalha em Curitiba, trabalha aqui em Cotia. Então cada hora ele tá num canto. Aí ele falou, eu tenho que ficar num lugar que é um eixo mais próximo da Castelo. Tenho que sair da Raposo. Vamos procurar outro lugar pra gente morar. Falei, meu Deus do céu, esse monte de tralha, esse monte de bicho, como que eu vou carregar 50 galinhas? Porque pra mudar da outra casa pra cá, eu trouxe as galinhas tudo no carro. Peguei aquelas caixinhas de cachorro, eu com 46 galinhas de Angola, algumas estavam chocando, fazer várias viagens de carro pra trazer elas dentro das casinhas. Fora que pra catar elas é um desespero. Você correr atrás das galinhas que nem uma doida, elas fogem da gente. Que trabalho. Mas eu pensando, nossa, agora a gente tá lascado, vamos mudar de casa de novo, né? Beleza, vamos lá. Primeira casa que aparece é uma casa em Mairim, que é uma casa bem bonitinha, era o perfil que a gente precisava, e num preço que a gente podia pagar e ainda financiava. Eu falei, eu vou lá olhar essa casa. Ele falou, não vou estar em casa, você vai lá, olha, se você gostar depois eu vou com você. Quando eu chego nessa casa, o dono da casa, chama Luciano Rogério Florencio, começou a me apresentar. E aí, o Benício, meu filho, que tem 1 aninho, eu soltei ele lá, e ele andou até um cantinho assim, tava com 11 meses, e tinha acabado de aprender a andar. Tinha uma estrela de pedra no chão, assim, no meio da cama, com os pau queimados lá no meio. Aí eu olhei para aquela fogueira e falei, rapaz, já pensou meus ritual de cacau numa fogueira de estrela? Que coisa chique, que gostoso que ia ser. Aí o Rogério fala, você é madrinha de cacau? Bom, eu não sei se é assim que fala, né? Mas eu tô trabalhando com cacau, atendo as pessoas, faço grupos e tal. Ele, que legal, eu sou padrinho de ayahuasca. Aí já bate aquele puta arrepio, né? Eu falei, caramba, que legal, cara. Eu ia adorar aprender, sabe? Eu tô até procurando ver como que faz, porque o pessoal que consagra cacau às vezes comenta, mas eu fico meio assim, porque eu fui num lugar e ele falou, não, dá pra ser muito mais leve do que isso, porque eu contei como foi a experiência pra ele. Ele falou, eu queria muito ensinar, eu tava pedindo aqui pra Deus me mandar alguém que queria aprender. Aí eu pensei, porque não é possível, né, um negócio desse. Acho que ele tá querendo que eu compre a casa dele. E aí a gente começou a conversar e ele me convidou pra participar dos rituais que ele fazia, porque ele serve ayahuasca já há 23 anos, passou pelas casas de ayahuasqueiras, Barquinha, Daime, União Vegetal,
tal, e faz os rituais xamânicos dele, hospeda uns índios na casa dele quando vem do Pará pra cá, tal. Uns Xauandaua que ficam lá na casa dele. Ah, Xauandaua. Muito legal. E aí, chamei os meus pacientes que tinham mais abertura pra ayahuasca, né? Falei, olha, eu vou tal dia, em tal lugar, ali em Mairim, cidadezinha aqui do lado, consagrei ayahuasca, encontrei um cara, contei como que eu conheci ele, e aí eles ficavam, nossa, caramba, parece que foi enviado do destino. Ele procurando quem ensinar, você procurando como aprender, e aí vocês se encontram, tal. Fui eu e mais 5 pessoas que eu atendo. E a minha filha, a Rafa, de 15 anos, foi comigo. Ah, ela tomou também? Tomou. Olha só. No final, eu perguntei, e Rafa, o que você achou? Ela falou assim, você podia ter pago esse dinheiro pra eu ficar peidando e dormindo em casa, porque eu fiquei aqui só peidando e dormindo. O mau humor adolescente, com sono, era 1h da manhã, a gente arrumando as coisas pra ir embora, e ela com aquela tromba desse tamanho, não sei por vir. Aí hoje ela fala assim, mamãe, eu vou querer ir de novo, sim, eu vou querer fazer de novo. Alguma coisa bateu, mas o mau humor foi maior naquele momento. Aí chegamos lá, muito simples, mas acolhedor. Ele não estava mais atendendo na casa dele, estava atendendo no Sairink em um espaço lá, que ele ia entregar no final do ano também. Eles falaram, traz cobertor, que vocês podem ficar com frio, né? Às vezes a gente fica com bastante frio. Aí era homem de um lado, mulher do outro, sentado nas cadeirinhas, uma fogueira no meio, um espaço bem firmadão, as músicas tocadas no som, um altar, as velas, incenso, muito gostoso o ambiente, né? A fogueira no meio, tava um dia meio friozinho, saiu um homem, uma mulher, no esquema dele lá, tal, me entregou o primeiro copinho, eu tomei, me enrolei na minha cobertinha, aí começou a tocar as músicas, eu só lembrava que ele falava assim, respira, o segredo é respirar. É isso mesmo. A sensação que eu tinha era de que a minha respiração parava em alguns momentos. Respirava forte, puxava forte. O pessoal até falou que eu ouvia a minha respiração. E aí, em determinado momento, eu vi que a fogueira começou a meio que dançar. Aí eu falei, eita, tá batendo alguma coisa aqui. Falei, deixa eu prestar atenção, né? Aí fechei o olho, aí comecei a ouvir a música. E aí, de repente, eu vi a imagem do meu pai biológico que eu só conheci por foto. Pá, bateu a imagem dele assim na minha frente e por dentro dos meus olhos. E eu falei, eita. Pensei assim, caramba, eu tô vendo ele, era pra eu estar emocionada, chorando, né? E eu tô normal. Não é possível uma coisa dessa. E eu fiquei, tipo, me questionando. E aí começou nesse meio tempo rolar um monólogo entre eu e ele, porque eu falava e ele só me ouvia. E eu perguntava assim pra ele, caramba, por que você nunca me procurou? Eu, também, se você procurasse, eles não iam deixar você me ver. Então eu perguntava e eu respondia. Minha mãe e meu pai combinaram que você não ia mais me ver, trocaram meu nome, você não tinha como me achar, meu nome não era mais o mesmo, como é que você ia me achar? Você ia procurar uma Aline e essa Aline não existia mais em lugar nenhum, porque trocaram meu nome. Tá certo, você não tinha como me achar. Aí eu, não veio atrás, também eles mudaram de casa, eles moravam no Capão. E de repente estava morando na Penha, na Zona Leste, como é que você ia saber? Então eu perguntava e eu respondia. E era uma coisa que quando eu falava antes, eu tinha raiva, porque minha mãe trocou meu nome, porque ele nunca veio me procurar. E nesse bate-papo era muito leve e eu não sentia raiva nenhuma. Aí eu cheguei e falei assim, bom, se eu quiser trocar o meu nome, posso trocar meu nome. Eu vou trocar o meu, o da Rafa, o da Dora e o do Benício. Eu vou trocar o meu nome e o nome dos meus filhos. Tá tudo bem. Se eu quiser trocar, eu troco. Aí eu falei nessa hora, o mais importante é eu saber que eu integro em mim as minhas raízes sergipanas. Ele é de Sergipe. Hoje a minha árvore genealógica é toda cagada, porque um lado é de mentira e o outro tá em Tacacamenga. Mas eu sei que eu faço parte de lá. E nessa hora veio na minha cabeça umas imagens de uns índios, de umas índias, uns caboclão, uns penachos, umas coisas assim, sabe? Eu falei, nossa, será que tem índio com aquelas bandas? Depois eu vou ter que pesquisar. É o pensamento, é que a gente vai e volta. Tá na força e tá pensando. Aí passou uns 2 minutos, cara, eu vomitei, sem nem esperar, assim, sabe? Só deu tempo de abrir a perna, assim, ó, virar a cara pro chão e vomitava. Com um gosto horroroso de salgadinho de cebola, com chocolate e, sabe aquelas balinhas top de doce de leite? Adorável, eu comia muitas por dia, assim, são histórias. Enfim, depois que passou aquele vômito, eu fiquei bem, deu uma leveza, eu ouvi as músicas, emocionava com as músicas, eu não chorei, assim, nada, mas eu senti naquele momento que a minha compulsão alimentar estava saindo de mim. Eu comia muito salgadinho, muita bala, muito chocolate, não conseguia me manter focada em dieta nenhuma. De lá pra cá eu emagreci 7 quilos, não tenho mais essa vontade de comer esses negócios. Parei de comprar curso que nem uma doida, só compro os cursos que é de tambor, salato, handpan, flauta, uns instrumentos musicais bem legais aí com som de on, que agora eu tô nessa pegada de querer, né, tocar. Sim, é legal. Já fez curso de sound healing? Fiz! Eu comprei os 2 cursos do Pierre. É porque você trabalha com a terra, fogo,
Ar e água, é isso, né? Terra, fogo. Isso. É que no curso dele, dos elementos, um é terra para você fazer ritual, fogo para fazer ritual, água para atendimento individual, o ar é para quem quer aprender algumas coisas de teoria musical. Cada um é para uma coisa. Para mim, só os que interessavam eram esses dois. Então, são os que eu fiz. O que agrega, a gente pega, o resto não precisa. E aí, depois desse ritual lá, né, com o Rogério, em novembro, a gente foi de novo, levei mais pessoas. As pessoas que tinham ido comigo chamaram os parentes. Inclusive foi diferente, porque antes de ir, fez toda uma anamnese para saber o que a gente tinha, se podia, teve uma orientação. No outro, falou para não comer no dia de ir, né? No primeiro que eu fui. Aí em novembro fui de novo, a gente consagrou. Em novembro eu estava bem preocupada, assim, porque a ayahuasca me ajudou a tomar a decisão de fechar o meu consultório, porque eu tinha uma despesa fixa bem alta de consultório, e eu achava que eu precisava manter aquilo, porque as pessoas davam que eu tivesse aquele lugar lá no centro, que para lá era fácil para elas chegarem. Depois do cacau, depois da ayahuasca, eu comecei a olhar que as pessoas precisam de mim, no caso dos meus atendimentos, né? E se elas quiserem o meu atendimento, elas vão chegar onde eu tiver. E até que nesse ritual de novembro que eu fui, tava muito pensando, gente, e agora? Eu vou perder os meus clientes, né? Vou perder todos eles, porque eles não vão. No interior, o pessoal, para andar 20 minutos, é coisa muito longe, assim, né? Igual nós de São Paulo, que 20 minutos é um pulinho daqui ali, para ir no mercado, gasta 20 minutos, a galera vai gastar esse tempo a vir na terapia. E aí a ayahuasca me falava, se você perder o cliente, quem perde mais são eles. Quem é seu cliente vai vir até você, e quem não puder vir até você vai encontrar outra pessoa que vai atender. Cada um por si, e assim, olha para você, cuida de você, melhor qualidade de vida, você tem um espaço super legal, cuida de você, faz. Meu filho, aí cheguei no consultório já, enfim, decidi fechar, conversei com a menina, falei que ia encerrar o consultório, foi muito bom, assim, eu tô muito mais leve hoje. E aí continuei com os processos com o Luciano Rogério, aí a gente se encontra sempre, e a partir de dezembro a gente mudou os rituais aqui para casa, porque eu tenho aquela dificuldade com as crianças, com quem deixar, e aí aqui a gente montou de um jeito que as minhas clientes que são mães, que não tem com quem deixar as crianças, quando vem para cá consagrar ayahuasca, consegue ter o espaço para deixar as crianças. Tem uma pessoa que toma conta, sabe? A menina que era minha secretária de consultório. Para mim isso é muito legal. Tava até falando com o Gustavo ontem, né? Ele falou assim, esse ano novo a gente decidiu passar sozinho, né? A adolescente já namora, então ela passou com o namorado dela, e a gente passou aqui, eu, ele, a Dora e o Benício. Ele falou assim, eu queria muito que a gente conseguisse passar um ano novo assim, um retiro. A gente ficou vendo, né, vários anúncios de retiros por aí. Falou, realmente seria muito legal, mas, qual retiro tem um espaço pra gente levar criança? Os retiros não pensam nessa faixa etária da galera, sabe? Dos 28 aos 42 que estão tendo filho, assim. Então a gente fica parado nessa faixa etária porque não dá para levar as crianças. A minha ideia é um dia poder ser esses espaços. A gente tem terra para isso, a gente tem corpo para isso, e eu tenho vontade disso. Eu fico assim, cara, a gente tem que incluir esse público, porque não dá para, por causa da criança, a gente não poder fazer isso. Vamos dar um jeito de conseguir, como mãe, pensando nisso, né? Porque eu tenho. Mas enfim, estamos indo, tá super gostoso. Aí, dezembro foi o ritual aqui em casa. A gente fez um ritual para ganhar a força da ayahuasca, um puja. Foi super gostoso. Aí vieram muitas das minhas clientes também. Eu fico só ajudando num suporte com a galera. Consagro também, entro na força, tenho os meus processos e fico levando a galera pro banheiro. E você consegue, tipo assim, no processo ali, você internalizar algumas vezes, porque como a gente fica muito atento quando tá trabalhando ali de guardião, que tá assessorando, muitas vezes acaba saindo um pouco, assim, daquele processo mais forte, né? Porque você fica com atenção em todo mundo, né? Não sei se acontece isso com você. Porra, se acontece. Foi a primeira vez agora que eu fiquei ajudando, né? Porque foi a primeira vez que o ritual foi aqui em casa. Uma vez por mês agora vai ser aqui mesmo os nossos encontros. Ele fala que são nossos. Eu tô ajudando, eu tô aprendendo. Ele fala assim, olha, daqui a algum tempo, o que a gente está construindo aqui é para você. Então, assim, eu tô aqui na mega humildade, muito aprendiz, assim, do bebendo do conhecimento que ele tem para me entregar. Então, eu faço o que tem que fazer. Tô de guardiã mesmo. Nesse lance de entrar na força e sair da força, entrar na força e sair da força, sabe, foi de dia, né? Tava super sol, tava um dia muito bonito, muito ensolarado aqui. A gente estendeu umas barracas, as redes, tava tocando a música, então eu tava dançando entre as pessoas, colocando os incensos no chão, assim, fechando
Isso. Todo mundo sabia. Se precisasse de alguma coisa, levantava a mão e eu ia. E aí, em determinado momento, tava tudo muito calmo. Eu sentei também, fechei os meus olhos. Eu fiz uma cirurgia no útero, foi em setembro. E aí, nessa hora, veio um boom, assim, em cima de mim e falou assim, vai olhar pro seu útero. Uma mensagem assim. Aí, cara, eu me arrepiei inteira. Me deu um puta cagaço de um medo do caramba, assim, sabe? E eu falei, Virgem Maria, tá bom, já entendi o recado. Respirei, levantei, então assim, aquele dia pra mim parece que foi pra eu enxergar isso. Foi no sábado, no domingo eu mandei mensagem pra clínica, porque eu não tinha feito retorno da minha cirurgia ainda. Fiz um retorno que deu uma infecção, eu tirei o colo do útero por conta de um NIC3, é um quase câncer, as 3 tá beirando ali. E aí o médico falou pra mim que era pra eu fazer o meu novo exame dali a 6 meses. Aí eu falei, eu não vou fazer daqui a 6 meses, daqui a 3 meses eu faço. No dia 3 de dezembro, acho, não sei, no comecinho de dezembro que foi o ritual, aí na semana seguinte, na quinta-feira, eu fui no médico. Aí a gente já combinou, deixei o pedido pronto, que era pra fazer só em maio. Eu falei, não, janeiro. Deu 3 meses de cirurgia certinho, eu faço. Enfim, mas foi assim, bem forte, sabe? Deu um cagaço tremendo. Quando recebe isso daí, tem que ver mesmo, tem que ficar de olho. Isso. Uma amiga, a Dani, ela até já deu o relato dela e ela também, ela viu um câncer dela na ayahuasca, então tem que ficar bem esperto. Nessa hora eu lembrei dela. Rapaz, eu vou falar pra você. Esse seu podcast, ele é quase uma pós-graduação. Eu já ouvi ele inteiro e agora eu tô ouvindo de novo com um caderninho na mão. Porque eu aprendo termos, eu aprendo nomenclaturas, eu aprendo tanto. Você não faz ideia do quanto esse tema é bom pra caramba. A minha nerdice atua de uma forma, assim, fantástica, cara. No carro, às vezes eu tô ouvindo e aí aparece alguma frase, tipo, impactante. Aí eu vou lá no meu WhatsApp e mando... Sabe aquele grupo de WhatsApp que a gente tem com a gente mesmo? Eu mando pra mim aquela mensagem. Às vezes alguém fala alguma coisa que é muito interessante, eu também mando. Então eu tenho um grupo pra mim que é só dessas coisas aí, das lições do relato ayahuasca, sabe? Que é, cara, é bom demais. 20 dias eu ouvi o podcast inteiro. Não, isso é bom. E se você quiser uma dica, tem um livro, chama O Livro de Urântia. Ai, anotando em 3, 2, 1. E esse livro é um livro que foi psicografado. Uau, adoro. Por seres co-criadores. Eu tenho um livro, aí eu achei no Spotify o audiobook desse livro. Vixe, Maria, adorei já. Conta sobre Deus, o que é Deus, conta a história de Adão e Eva, contra a rebelião de Lúcifer, conta toda a história do nosso planeta. E é muito interessante, mas o que eu acho mais interessante, tanto é que eu tô ouvindo tudo de novo que eu já li, que é a história sobre Cristo. Toda a história dele, desde criança até a morte dele, após a morte dele, que ele voltou de novo. Ai, que maravilhoso! Só que a história do Cristo é uma história onde nós podemos seguir essa história. É muito bonita. Hoje, como é fácil, todo mundo consegue ouvir pelo Spotify. Você consegue ouvir direto, assim, porque é 40 minutos cada, que é um livro bitolão, assim. Então, só a história de Cristo é muita coisa. Então, é muito bonito de ouvir, porque aquilo serve como uma referência pra nós. Eu uso muito isso na minha vida. Caramba! Então, eu costumo, quando eu vou em algum ritual, colocar um propósito daquilo que eu quero usufruir naquele momento. E tava numa semana onde eu tava vendo muita coisa sobre Cristo, né? Eu tenho uma percepção que a maneira que ele olhava para as pessoas, com aquele amor que ele tinha, era muito profundo. Nós temos muita dificuldade de assimilar esse amor, né? Assimilar essa paz e tranquilidade que ele passava para as pessoas. Então, no meu ritual, na verdade, eu pedi para ele mesmo, né? Para eu sentir essa presença espiritual dele, com esse amor, essa compaixão, essa visão tão profunda que ele tinha sobre os homens, né? Era como se fosse um presente que eu tava recebendo ali. Então, pra mim, foi um presente muito grande de internalizar isso dentro de mim. Veja essa história dele que é muito bonita. A gente precisa de ter referências, assim, de humanos, né, que podemos ter como uma inspiração da nossa vida, né? E ele é uma inspiração, acho que a melhor de todas, né? Que a gente já teve aqui. Você vai se emocionar muito, é muito bonito. Ai, que legal, já tá anotado aqui, ó. Já vou buscar esse podcast. Eu adoro podcast, eu acho muito mais gostoso ouvir do que ler. Porque assim, ó, com um filhinho de 1 ano e meio, quando eu pego o celular na mão, ele quer pegar, eu coloquei o computador no colo, ele quer pegar, se eu pegar um livro, ele quer pegar. Então é difícil, sabe? Difícil. Agora o podcast dá. Você bota o podcast rolando lá enquanto você tá.
você pode cozinhar enquanto tá fazendo, você pode estar na academia. Eu nem fico mais brava com o trânsito. É isso aí. Voltando da praia de 6 horas, relato ayahuasca na veia. Quando eu ouvia, falava, eu queria saber como é que eu faço para dar o meu relato, porque no começo do podcast, você não fala, né, que pra gente poder, quem tem. Aí depois, quando você começou a falar, falei, vixe, então dá, nossa senhora, parecia que foi um abraço quentinho. Eu falei, ai, que legal, como é que é? Será que vai rolar? Ai, tô muito emocionada, Rola. muito feliz. Né? Que bom, mas é isso mesmo, porque o seu caso, entre aspas, foi até leve, né? Hoje mesmo, né? Tava conversando com um cliente que é de outro cabeleireiro, ele tava falando de uma amiga dele que tava com câncer, apareceu um tumor na garganta dela, era bem complexo e ela, assim, nessa angústia, ela foi procurar e ela percebeu o que era esse câncer dela e esse câncer sumiu. As pessoas precisam saber de certas coisas, porque não é só a medicina em si, é a atitude que ela tomou, porque o trauma que ela teve, como ela resolveu aquele trauma, pra ela estar se curando, entendeu? Sim. Não é simplesmente fazer apologia dessa droga que é a ayahuasca, mas sim colocar essa perspectiva dessa pessoa, daquilo que ela passou, Sim. e como ela encontrou outro caminho ali. Exato. Porque a verdade é essa, você aprende muito pela história do outro. Sim. É assim, eu vi esse ditado que é assim, esperto é aquele que aprende com seu erro, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Olha que lindo! Depois eu vou colocar, é muito lindo mesmo. Eu já dei muito de esperto, quero ser sábio. É um prazer estar escutando a história das pessoas, porque essas histórias também complementam o meu ser. Geralmente quando a gente tem uma roda de conversa onde você conta a sua experiência depois da ayahuasca, então quando você tá ali ouvindo, muitas experiências são parecidas. E aí, muitas vezes, a sua linka com a da pessoa e o olhar dela em cima daquele problema, que é o mesmo que o seu, pode ajudar no seu problema. Por isso que eu acho que é uma das horas mais importantes que tem dessa roda, é uma energia onde os problemas começam a aparecer e são os problemas que se encaixam um no outro. É um campo que se abre ali e acaba que o problema de um toca no outro, né? Exatamente, vai tocando, vai passando para as pessoas. Porque você tem muita coisa parecida, né? Vivemos no mesmo planeta, né? Então os problemas são muito parecidos. É como se fosse a terapia mesmo, final, para falar, essa visão que eu tive, eu posso organizar ela dessa maneira, para eu tentar me curar disso. A roda de conversa é muito legal. Tem gente que não gosta, né? Eu ouço nos relatos a galera falando, depois eu não aguento falar nada, depois de consagrar. Sim. Cada um, mas eu acho tão legal e tão importante mesmo, tão bonito, né? Sim. O meu lance com a compulsão alimentar, assim, a compulsão alimentar é uma coisa que gera um sofrimento muito grande, porque a gente não consegue parar de comer. A gente tem uma fome emocional que ela é incontrolável, inexplicável e sem resposta. E nesse meu trabalho com a ayahuasca, quando eu vomitei o salgadinho, eu não tinha comido o salgadinho, tá? Então, assim, não tava, devia estar lá de algum tempo, porque naquele dia não tinha sido. Mas, assim, eu entendi que a minha fome emocional era a fome desse pai que eu nunca pude ter contato. Me tomaram esse pai, essa possibilidade de conviver com esse pai, de conviver com essa família, que eu tenho 8 irmãos e eu nunca soube que eu tinha 8 irmãos. Então, eu não tinha só 3, não tinha só 2 irmãs, eu tinha 10. E tem um de uma primeira mulher que sumiu no mundo só. A gente só sabe que chama Walter, que ele tinha uma farmácia e ela era uma dentista, que tinha uma clínica em cima da farmácia dele, e ele teve um filho com essa dentista e ela sumiu no mundo, só falou que o menino chamava Walter. Então eu não sei, não sabemos quem é esse tal de Walter, que eu também soube depois que a Juliana contou, essa minha outra irmã. Então, assim, seríamos em 11. É gente pra caramba. Eu acho que era a fome desse amor que não rolou. É desse buraco emocional que tava ali. Então a gente tenta preencher esse buraco emocional com alimento, com droga, com bebida, carência emocional, com um monte de coisa. O bom é que essas medicinas, elas trazem um pouco dessa visão, assim, e a gente pode mudar esse caminho, né? Só depende da gente também, né? Exatamente, é isso aí. Ela mostrou, falou, tá aqui, se você quiser continuar, aí é por sua conta. Mas é engraçado que mostrou e eu falei, caramba, entendi, tá bom, não preciso mais disso. É tipo ressignificar em 3, 2, 1, assim, sabe? Sim, sim. Pra mim foi um ressignificar muito grande, assim, muito gostoso, muito positivo.
E tá sendo um presente poder continuar com isso, continuar aprendendo, continuar consagrando. Eu gosto muito de receber gente, sabe? Então eu fico muito feliz quando vem gente pra cá. Então poder receber gente aqui pra fazer uma coisa que me fez tão bem, cara, é bom demais, é gostoso demais, sabe? É, mas é isso mesmo, né, cara? Gratidão. Gratidão pelas suas palavras aqui. É. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei. Parabéns pelo podcast. Que mais um monte de gente vinha falar. Tem uma galera aí dos meus clientes que querem contar também. Nossa, a Úrsula teve uma experiência tão linda, ela tá tomando coragem. Pode falar que é muito bom. Nossa senhora, eu já vi cada um. Hoje, se for ver, entramos no 4º ano de podcast e a gente só tem, né, o número 76. Mas porque é algo muito íntimo. E aí você tá se expondo. Tem algumas pessoas que o nome que eu coloco não é um nome verdadeiro, porque senão pode causar problemas pra elas, assim, né? Porque vai estar falando de pessoas, então quem souber vai saber, pô, então aconteceu isso com fulana de tal. Então a gente tem que ter toda essa preocupação. É difícil a pessoa estar aqui expondo, né, a vida dela. E eu tenho a maior respeito por isso, né? Cara, você já virou um terapeuta ayahuasqueiro aí, ó. Porque assim, na real, a gente como terapeuta não vai opinar nada. A gente vai acolher a sua decisão, a gente vai receber, você no caso, vai receber a história do cara. Porra, eu vou sentir muito com você, eu vou vibrar com você, eu vou chorar com você, se for o caso, tá tudo bem. Tipo, a sua história é uma riqueza que você vai receber como um presente, entregar pra gente como um presente também. E é isso, mais pessoas vão saber que isso acontece, que isso melhora e que, enfim. Que tem saída pra esse tipo de problema, né? Porque muitas vezes a gente não acha que tem saída e muitas vezes a saída que a gente busca pode ser uma saída trágica, né? É. Hoje, quanto mais pessoas estiverem falando nesse momento em si que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil da nossa sociedade, que é um momento de transformação social, então hoje você vê que o mundo tá transbordando. É guerra, preconceito aparecendo, feminicídio acontecendo, a sociedade tá Demais, doente. né? Você percebe isso pelo tanto de medicamento antidepressivo que se vende no mercado. Por isso que eu achei que era um momento de estar apresentando algo que é simples, mas que pode ajudar muita gente, né? Que pelo menos me ajudou muito. Eu achei no direito de apresentar isso para mais pessoas, assim, quanto mais pessoas souberem disso, melhor é, né? E não é apologia para fazer tomar da ayahuasca, né? Cada um tá num momento diferente. Exatamente. Mas enfim, é muito bom, tô muito feliz que você tenha mais um monte de relateiro, que eu falei pra galera, gente, eu vou ser uma relateira hoje, eu vou fazer o meu relato no podcast Relato Ayahuasca, e aí coloquei no grupo do pessoal, né, da galera, tomara que eu puxe a fila e que vocês vão lá fazer seus relatos também, bora todo mundo se relatar. Com certeza, né? Pode indicar, fala pra eles entrarem comigo pelo Instagram, Relatar Ayahuasca. Ali você pode ajudar muita gente, né? Ali tem muita gente que entra em contato comigo e fala, porra, meu, gratidão porque eu ouvi, aquilo me deu uma noção diferente e tal. Então eu fico muito lisonjeado disso ter acontecido, né? Por isso que eu presto um pouco mais de atenção, assim, né? Porque senão ia ser difícil. É um belo serviço pra sociedade, né? Muito tamo bom. junto. Muito bom, valeu. Isso aí. Muito obrigada por me acolher nesse seu espaço maravilhoso. Obrigado você pelas suas palavras. E que cada vez mais esse crescimento que você está planejando venha se desenvolver, florescer, né, nesse futuro. É isso aí. Tamo junto. Obrigado você. Então, gratidão, meu anjo. Boa noite para você. A gente vai se falando. Muito obrigada. Um beijo. Boa noite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.